O silêncio pesado caiu sobre a boutique assim que ela cruzou a porta de vidro. Clarice sentiu todos os olhos grudados nela, enquanto 3 vendedoras paravam o que faziam para observá-la de cima a baixo. A mulher de pele negra, cabelos crespos presos num coque simples, vestia calça jeans desbotada e uma blusa de algodão amarrotada. Seus tênis brancos estavam empoeirados. Tem certeza que entrou na loja certa? A voz fria veio do fundo da loja, carregada de veneno. O que nenhuma delas sabia era que aquela decisão de menosprezá-la custaria muito mais do que imaginavam. A boutique Elite Moda ocupava um dos endereços mais nobres da avenida. Vitrines impecáveis, perfume importado no ar, bolsas italianas em prateleiras iluminadas. Tudo ali gritava exclusividade. Clarice havia passado o dia inteiro em reuniões externas com fornecedores. Ela não ligava para aparências quando estava trabalhando. Mas agora, no final da tarde, decidiu fazer algo que fazia raramente: uma visita surpresa a uma de suas próprias lojas. Clarice Rodrigues era a fundadora e proprietária da rede Elite Moda. 12 lojas espalhadas pela cidade. Um império construído com suor e uma visão clara. Oferecer moda de qualidade com atendimento impecável. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Filha de empregada doméstica, criada na periferia, conhecia bem a dor de ser invisível. Por isso deixou uma regra clara: respeito acima de tudo. Não importa como o cliente se veste. Todos merecem dignidade. Clarice caminhou entre as araras de roupas, tocou num vestido de seda azul marinho, verificou a costura. Era da nova coleção. Bonito, bem executado. As 3 vendedoras se agruparam perto do balcão, cochichando entre si. Não se aproximaram para oferecer ajuda. Apenas observavam, lançando olhares furtivos e risinhos abafados. Cristina Vasconcelos era a líder daquele grupo. 3 anos na Elite Moda, se considerava a melhor vendedora da loja. Bonita, bem vestida, impecável. Mas tinha um defeito que não reconhecia: arrogância. Para Cristina, atender bem significava atender quem tinha dinheiro. O resto era perda de tempo. Ela olhou para Clarice mais uma vez, avaliando cada detalhe. A roupa simples, os sapatos gastos. Revirou os olhos. Clarice fingiu não perceber. Continuou observando as roupas, agora examinando uma prateleira de blusas. Pegou uma peça branca, virou a etiqueta, verificou o preço. Tudo dentro do padrão estabelecido. Ela colocou a blusa de volta e caminhou em direção a uma seção de casacos. Foi então que Cristina se aproximou. Seus saltos altos batiam no piso de mármore com um ritmo deliberadamente alto, como se quisesse anunciar sua chegada. Ela parou a poucos passos de Clarice, cruzou os braços e forçou um sorriso sem calor. "Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou, com um tom que claramente dizia o oposto. Clarice ergueu os olhos e sorriu educadamente. "Sim, obrigada. Estou dando uma olhada nas peças. Gostaria de ver alguns casacos, por favor." Cristina soltou uma risadinha curta, quase imperceptível, mas carregada de escárnio. "Casacos?" repetiu, como se a palavra fosse engraçada. "Você sabe que aqui as peças são um pouco..." Ela fez uma pausa dramática. Investimento, né? Não são preços populares." O insulto estava embrulhado em palavras educadas, mas a mensagem era clara. "Você não pode pagar por nada aqui." Clarice respirou fundo. Sentiu a velha sensação subindo pelo peito. Aquela mistura de raiva, humilhação e tristeza que ela conhecia tão bem. Mas manteve a calma, manteve o sorriso. "Entendo, ainda assim gostaria de ver os casacos." Cristina suspirou de forma teatral e apontou vagamente para uma arara no canto da loja. "Estão ali, pode olhar à vontade." E virou as costas, voltando para o balcão onde as outras vendedoras esperavam. As 3 começaram a cochichar novamente, agora sem nenhum pudor. Risadinhas ecoavam pelo salão silencioso. Clarice caminhou até a arara indicada. Os casacos eram lindos. Pegou um na cor caramelo, vestiu, olhou-se no espelho. Servia perfeitamente. "Com licença",
chamou Clarice. Vocês têm esse modelo em outras cores? Cristina nem se virou. Só o que está na arara. Uma das outras vendedoras cochichou algo no ouvido de Cristina. As duas riram alto. Cristina pegou o celular e discretamente apontou na direção de Clarice, como se estivesse tirando uma foto. Clarice viu o movimento pelo reflexo do espelho. Sentiu o coração apertar. Não era a primeira vez que passava por isso, mas dói toda vez. Ela tirou o casaco, colocou de volta e caminhou até o balcão. Preciso falar com o gerente, por favor. Cristina arqueou uma sobrancelha. O gerente está ocupado. Algum problema? Sim, gostaria de fazer uma reclamação sobre o atendimento. As três trocaram olhares. Cristina sorriu de canto. Olha, querida, disse ela num tom condescendente e infantilizador. Sei que você deve estar frustrada por não encontrar nada no seu orçamento. Mas aqui é uma loja de grife. Talvez você fique mais confortável nas lojas do centro. Lá tem opções mais acessíveis. A morena completou. E lá você não precisa se preocupar com constrangimentos. Clarice sentiu o sangue ferver, mas manteve as mãos firmes. Então vocês não vão chamar o gerente? Cristina deu de ombros. Não tem necessidade. Acho que está tudo esclarecido, não está? As outras riram. Uma delas começou a digitar no celular, provavelmente enviando a foto para zombar dela. Foi nesse momento que algo mudou no olhar de Clarice. Ela assentiu lentamente. Entendo. Obrigada. E saiu da loja. Cristina virou-se para as colegas e as três explodiram em gargalhadas. Você viu a cara dela? Disse a morena. Gente como ela nem deveria entrar aqui, comentou Cristina. A gente podia estar atendendo clientes de verdade. O que nenhuma das três sabia era que Clarice não havia ido embora de verdade. Do lado de fora, ela pegou o celular. Seus dedos voaram pela tela enquanto digitava uma mensagem. Uma mensagem que mudaria tudo. Dentro da boutique, as vendedoras continuavam rindo, completamente alheias ao que estava prestes a acontecer. A tempestade estava apenas começando. 20 minutos depois, Cristina e as colegas ainda riam, relembrando cada detalhe da humilhação. Eu ainda não acredito que ela teve coragem de pedir casacos, disse a morena Juliana, limpando uma lágrima de tanto rir. Casacos de R$3.000. Ela mal tinha sapato decente. Amanda, a terceira vendedora, balançou a cabeça enquanto organizava bolsas na vitrine. O pior é que essas pessoas não entendem o recado. A gente já olha de um jeito, já dá a entender que não é o lugar delas, mas elas insistem. Cristina estava apoiada no balcão, rolando o Instagram. Sabe o que eu acho? Gente assim assiste muita novela. Acha que vai entrar numa loja de grife e ser tratada como celebridade. Precisa entender o lugar dela. Juliana pegou o celular e abriu um grupo de mensagens com vendedoras de outras lojas da região. Estou mandando a foto dela no grupo. As meninas vão morrer de rir. Amanda hesitou. Orra o rosto, vai que dá problema. Relaxa, disse Juliana digitando rapidamente. Ninguém vai saber quem é. E mesmo que descubram, o que ela vai fazer? Processar? Todo mundo tira foto em loja. Cristina deu de ombros. Deixa ela tentar. A gente só estava fazendo o nosso trabalho. Se ela se sentiu ofendida, problema dela. Aqui é boutique de luxo, não assistência social. As três riram alto. O som ecoava pela loja vazia. Era terça-feira à tarde, horário fraco, poucos clientes no shopping. A porta se abriu. Uma cliente elegante entrou. Mulher na casa dos 50 anos, bolsa de marca no braço, cabelos loiros perfeitamente escovados. Usava vestido midi azul claro e sapatos de salto alto. Seu perfume caro chegou antes dela. Imediatamente, as três vendedoras mudaram de postura. Sorrisos largos, postura ereta, atenção total. Boa tarde, disse Cristina com entusiasmo genuíno, largando o celular. Seja muito bem-vinda à Elite Moda. Posso ajudá-la em alguma coisa? A diferença era brutal. Clarice havia sido ignorada, desprezada, humilhada. Aquela mulher estava sendo recebida como realeza.
Estou procurando um vestido para um casamento, disse a cliente olhando ao redor. Claro, temos peças lindíssimas da nova coleção, respondeu Cristina, já guiando a mulher até uma arara específica. Qual é a ocasião exatamente? Casamento de dia ou de noite? Enquanto Cristina atendia a cliente com toda a dedicação, Juliana e Amanda voltaram ao balcão. Juliana pegou o celular novamente e mostrou a tela para Amanda. Olha as respostas no grupo, sussurrou, rindo baixinho. A Patrícia da loja do Leblon disse que já expulsou 3 assim só essa semana. Amanda leu as mensagens e riu junto. A gente devia fazer uma lista. Tipo, se a pessoa for expulsa de uma loja, a gente avisa as outras para ficarem de olho. Isso seria perfeito, concordou Juliana. Economizava nosso tempo. Elas não perceberam que a cliente que Cristina atendia havia se afastado um pouco e agora olhava na direção delas com uma expressão de desaprovação. A mulher claramente havia escutado parte da conversa. Ela franziu a testa, mas não disse nada. Apenas voltou sua atenção para os vestidos. Cristina, alheia a tudo, continuava seu atendimento impecável. Esse aqui é pura seda italiana, explicava, segurando um vestido longo verde esmeralda. Caimento perfeito, elegante sem ser chamativo demais. Perfeito para casamento. A cliente pegou o vestido, analisou com cuidado. É bonito, admitiu. Mas vocês têm em outras cores? Temos em azul marinho e em vinho, respondeu Cristina prontamente. Quer experimentar os 3 para comparar? Sim, por favor. Cristina levou a cliente até os provadores, ajudou-a com os vestidos e voltou para o balcão, enquanto a mulher trocava de roupa. Essa vai comprar com certeza, disse Cristina em voz baixa para as colegas. Dá para ver que tem dinheiro de verdade. Como você consegue saber na hora? Perguntou Amanda. Cristina sorriu com um ar de superioridade. Experiência. Você olha o sapato, a bolsa, o relógio, o jeito de falar. Em 5 segundos, você sabe se vale a pena gastar sua energia ou não. Juliana concordou com a cabeça. Exatamente. Aquela mulher de hoje, por exemplo. 5 segundos e eu já sabia que era perda de tempo. E ainda ficou aqui uns 15 minutos. Completou Amanda. Tomando nosso tempo, mexendo nas peças caras com as mãos sujas. As mãos sujas! Cristina riu. Eu reparei nisso. Tinha até sujeira embaixo das unhas. As 3 fizeram caras de desgosto. A cliente saiu do provador usando o vestido verde. Girou na frente do espelho. Analisou de todos os ângulos. E então? Perguntou Cristina, já prevendo a venda. Ficou perfeito em você. A cliente olhou mais uma vez no espelho. Depois, olhou para Cristina. Sua expressão era neutra, impossível de ler. Sabe, disse ela lentamente, eu gostei muito do vestido. Realmente é bonito. Cristina sorriu, já quase pegando a máquina de cartão mentalmente. Mas, continuou a cliente com um tom mais frio, eu não me sinto confortável comprando numa loja onde as vendedoras falam daquele jeito sobre outras pessoas. O sorriso de Cristina congelou. Como assim? Eu ouvi vocês, disse a mulher, apontando com o queixo na direção de Juliana e Amanda, falando sobre expulsar clientes, fazer listas, julgar as pessoas pela aparência. Isso é inaceitável. Cristina tentou recuperar a situação rapidamente. Ah, a senhora deve ter entendido errado. Não entendi errado, cortou a cliente voltando para o provador. Entendi perfeitamente. Ela trocou de roupa rapidamente e saiu do provador, já vestida com suas próprias roupas. Passou pelas 3 vendedoras sem dizer mais nada e foi direto para a porta. Espere, chamou Cristina desesperada. A senhora não quer nem ver outros modelos? A mulher virou-se antes de sair. Não, e vou contar para todas as minhas amigas para não comprarem aqui também. Vocês são tudo o que há de errado no mercado de luxo. E saiu, deixando a porta bater atrás dela. Um silêncio pesado caiu sobre a loja. Juliana e Amanda trocaram olhares preocupados. Cristina estava pálida. Droga, murmurou Juliana. Ela ouviu tudo. E daí? Disse Cristina, tentando parecer confiante, mas sua voz tremia ligeiramente.
Ela que é sensível demais. E mesmo que conte para as amigas, o que isso muda? Temos centenas de clientes. Amanda não parecia tão convencida. Cristina, ela estava com bolsa de grife. Esse tipo de cliente tem influência. Se ela falar mal da gente nas redes sociais, ela não vai fazer isso. Interrompeu Cristina, mais para convencer a si mesma do que as outras. Gente desse nível não fica dando escândalo em rede social. Relaxem. Mas no fundo, Cristina estava preocupada. Perder uma venda grande era ruim. Perder uma cliente influente era pior. Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos negativos. Esquece isso. Foi só uma venda perdida. Acontece. Juliana e Amanda voltaram ao trabalho, mas o clima não era mais o mesmo. A risada havia cessado. Uma sensação estranha pairava no ar. Cristina pegou o celular e tentou se distrair, mas não conseguia parar de pensar na cliente que foi embora. E sem saber porquê, também não conseguia parar de pensar na mulher negra de roupas simples que elas haviam humilhado mais cedo. Alguma coisa não estava certa. Ela sentia isso no fundo do estômago. Aquela sensação incômoda de quando você faz algo errado e sabe que as consequências estão chegando. Mas Cristina empurrou esse sentimento para longe. Era paranoia. Tinha que ser. Afinal, o que uma mulher de aparência simples poderia fazer contra elas? Absolutamente nada. Ou pelo menos era isso que Cristina pensava. Porque em um escritório do outro lado da cidade, Clarice Rodrigues estava sentada em uma cadeira de couro, atrás de uma mesa enorme de mogno, com 3 monitores à sua frente. Em um deles, as imagens das câmeras de segurança de todas as suas lojas. E na tela principal, o vídeo da boutique onde ela havia sido humilhada, rodando em repetição. Ela assistiu tudo novamente. Cada olhar de desdém, cada risada maldosa, cada palavra cruel. Seu rosto não demonstrava raiva, apenas uma tristeza profunda e uma determinação inabalável. Clarice pegou o telefone interno e apertou um botão. Márcia, pode vir até minha sala, por favor? Precisamos conversar sobre a loja da Avenida Paulista. Do outro lado da linha, sua assistente respondeu prontamente. Já estou indo, Clarice. Clarice desligou o telefone e voltou seu olhar para a tela. As 3 vendedoras apareciam na imagem, rindo, alheias ao que estava por vir. Ela respirou fundo. A tempestade estava prestes a cair sobre aquelas 3. E quando caísse, não haveria onde se esconder. Márcia entrou na sala de Clarice carregando um tablet e uma expressão preocupada. Aos 42 anos, ela era a assistente executiva de Clarice há mais de uma década. Conhecia a patroa melhor que ninguém. E quando Clarice a chamava com aquele tom de voz, ela sabia que algo sério havia acontecido. Clarice, o que houve? Perguntou Márcia, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Clarice girou um dos monitores na direção da assistente. Na tela, o vídeo da câmera de segurança mostrava o momento exato em que ela entrou na boutique da Avenida Paulista. Assista, disse Clarice, sua voz calma, mas carregada de emoção contida. Márcia assistiu em silêncio. Seus olhos se arregalaram quando viu as vendedoras ignorando Clarice, cochichando entre si, rindo. Quando Cristina disse, tem certeza que entrou na loja certa? Márcia prendeu a respiração. Quando as vendedoras sugeriram que Clarice procurasse lojas mais acessíveis, a assistente fechou os olhos por um momento, como se sentisse a dor daquelas palavras. O vídeo continuou. Mostrou Cristina tirando foto de Clarice escondida. Mostrou as 3 vendedoras rindo enquanto Clarice saía da loja visivelmente abalada. Quando o vídeo terminou, Márcia tinha lágrimas nos olhos. Meu Deus, Clarice, ela murmurou. Como elas puderam... Não foram só elas, disse Clarice, sua voz ainda controlada. Olha o que aconteceu depois. Ela clicou em outro arquivo. Agora o vídeo mostrava as 3 vendedoras rindo alto, relembrando a humilhação. Mostrou Juliana enviando a foto de Clarice para um grupo de mensagens. Mostrou as conversas sobre expulsar clientes indesejados e fazer listas. Márcia balançou a cabeça incrédula. Isso é inaceitável.
completamente inaceitável. Clarice se recostou na cadeira, o peso da situação visível em seus ombros. Sabe o que é pior, Márcia? Não é nem a humilhação em si. Eu já passei por isso antes, quando era jovem e tinha poucos recursos. Eu sei como dói. O pior é que isso está acontecendo na minha empresa. Na empresa que eu construí justamente para que ninguém passasse por isso. Ela fez uma pausa, a voz falhando ligeiramente pela primeira vez. Eu falhei. Falhei em transmitir os valores que sempre foram a base de tudo. Falhei em criar uma cultura de respeito de verdade. Márcia se inclinou para a frente. Você não falhou, Clarice. Você criou políticas claras. Você treinou todo mundo. Você sempre deixou claro que respeito é inegociável. O que aconteceu ali foi escolha delas. Elas escolheram ignorar tudo que você ensinou. Clarice assentiu lentamente, mas a dor ainda estava estampada em seu rosto. Quando eu entrei naquela loja hoje, ela começou, a voz mais baixa agora. Eu não estava testando ninguém. Eu só queria ver a loja, ver como estavam as peças da nova coleção. Estava cansada, depois de um dia inteiro de reuniões. Nem lembrei de me trocar ou me arrumar melhor. Ela olhou para as próprias mãos. E no momento em que atravessei aquela porta, eu deixei de ser Clarice Rodrigues, a empresária. Eu voltei a ser aquela menina humilde da periferia. Aquela adolescente que entrava em lojas e era seguida por seguranças. Aquela jovem que ouvia vendedoras sussurrarem que ela não tinha dinheiro para estar ali. Márcia conhecia a história de Clarice. Sabia de onde ela tinha vindo, mas nunca tinha visto a patroa tão vulnerável. Todas aquelas feridas antigas voltaram, continuou Clarice. Eu pensei que tinha superado, pensei que tinha me blindado, mas quando aquela vendedora me olhou daquele jeito, quando ela disse aquelas palavras, eu me senti pequenininha de novo. Clarice. E sabe o que eu fiz, Márcia? Clarice deu um sorriso triste. Eu tentei manter a dignidade, tentei ser educada, tentei pedir ajuda gentilmente, como se educação e gentileza fossem mudar alguma coisa para pessoas que já decidiram que você não vale nada baseado na sua aparência. Ela balançou a cabeça. Eu pedi para ver os casacos, pedi para falar com o gerente, e cada vez que eu abria a boca, elas me desprezavam mais, como se eu não tivesse o direito de estar ali. Como se minha simples presença fosse uma ofensa. Márcia limpou uma lágrima que escapou. Você não merecia passar por isso. Ninguém merece, corrigiu Clarice firmemente. Absolutamente ninguém. Não importa como a pessoa está vestida. Não importa quanto dinheiro ela tem. Todo ser humano merece ser tratado com dignidade básica. Ela apontou para o monitor. Essas 3 mulheres não aprenderam isso. Ou aprenderam e escolheram ignorar. De qualquer forma, elas representam tudo o que eu luto contra. Tudo o que eu jurei que nunca aconteceria nas minhas lojas. O que você vai fazer? Perguntou Márcia. Clarice respirou fundo. Primeiro preciso saber se isso é um caso isolado ou se está acontecendo em outras lojas também. Quero que você revise os vídeos das câmeras de segurança de todas as unidades. Procure por situações similares. Clientes sendo tratados com desrespeito. Vendedoras sendo preconceituosas. Márcia pegou o tablet e começou a fazer anotações. Segundo, continuou Clarice, quero uma auditoria completa do treinamento de todas as equipes. Preciso saber onde estamos errando, por que a mensagem não está chegando. Entendido. E terceiro, Clarice fez uma pausa, seus olhos voltando para a tela onde as 3 vendedoras apareciam rindo. Amanhã de manhã eu vou voltar àquela loja. Mas dessa vez, como proprietária. Márcia arregalou os olhos. Você vai confrontá-las pessoalmente? Vou. Elas precisam entender a gravidade do que fizeram. E eu preciso olhar nos olhos delas e perguntar, por quê? Por que escolheram ser cruéis? O que as fez pensar que isso era aceitável? Clarice, você não precisa se expor assim. Você poderia simplesmente enviar o gerente distrital, ou o RH, ou... Não, interrompeu Clarice. Isso é pessoal. Não é só sobre políticas da empresa ou processos de RH. É sobre valores humanos. É sobre o tipo de mundo que queremos criar.
e eu preciso estar lá. Márcia assentiu, sabendo que era inútil argumentar quando Clarice tomava uma decisão. Está bem, vou preparar tudo. A que horas você quer que eu agende? Não agende nada. Vai ser outra visita surpresa. Quero vê-las reagindo quando descobrirem quem eu sou. Quero ver se há algum remorso genuíno ou se é só medo das consequências. Clarice voltou seu olhar para o monitor. As vendedoras ainda riam no vídeo congelado. Você sabe, disse ela baixinho, a parte mais triste de tudo isso é que essas mulheres provavelmente já passaram por algum tipo de preconceito ou desrespeito nas próprias vidas. A maioria das pessoas já passou. Mas em vez de usar essa experiência para ter mais empatia, elas escolheram perpetuar o ciclo, escolheram se tornar as opressoras. Dói mais quando vem de quem deveria entender, concordou Márcia. Exatamente. E é por isso que eu não posso simplesmente demiti-las e seguir em frente. Preciso entender como chegamos aqui. Preciso garantir que isso nunca mais aconteça. Márcia se levantou. Vou começar a revisar os vídeos agora mesmo. E vou preparar um relatório completo para amanhã de manhã. Obrigada, Márcia. E... Clarice hesitou. Obrigada por se importar, por sentir a dor disso comigo. Sempre, disse Márcia com um sorriso triste. Você sabe disso. Depois que Márcia saiu, Clarice ficou sozinha em seu escritório. A noite caía sobre a cidade e as luzes dos prédios começavam a se acender. Ela olhou pela janela, vendo o movimento das ruas lá embaixo. Pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Rolou até encontrar uma foto antiga, desbotada. Era ela aos 17 anos, magra demais, com roupas gastas, em frente a uma barraca de feira onde vendia roupas usadas. Aquela menina tinha um sonho. Queria ter sua própria loja um dia. Queria criar um lugar onde todas as pessoas, com ou sem recursos, fossem bem-vindas, onde ninguém sentisse vergonha de entrar. E ela conseguiu. Construiu um império, 12 lojas, centenas de funcionários, milhões em faturamento. Mas hoje, pela primeira vez em anos, Clarice se perguntou, será que valeu a pena? Será que todo o sucesso financeiro valia alguma coisa se ela não conseguia garantir que os valores mais básicos fossem respeitados? Ela fechou os olhos e respirou fundo. Não, ela não ia desistir. Não ia deixar que aquele momento de dor a derrotasse. Amanhã ela voltaria àquela loja. E desta vez a tempestade finalmente cairia. As vendedoras ainda não sabiam, ainda riam, ainda zombavam, ainda achavam que haviam se safado. Mas a noite estava chegando, e com ela vinha o acerto de contas. A manhã seguinte chegou com um céu limpo e ensolarado. Na boutique da Avenida Paulista, Cristina, Juliana e Amanda começavam mais um dia de trabalho. O clima era descontraído, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Bom dia, meninas, disse Cristina, guardando a bolsa embaixo do balcão. Ela usava um blazer bege impecável e salto alto. Seu cabelo estava perfeitamente alisado. Bom dia, responderam Juliana e Amanda em coro. Cristina ligou o sistema de som da loja, ajustou a iluminação e verificou se todas as peças estavam organizadas. Era uma rotina que ela executava com precisão todos os dias. Para ela, aquilo era apenas mais uma quarta-feira normal. Vocês viram o grupo ontem à noite? Perguntou Juliana, rindo. A Fernanda, da loja do Shopping Morumbi, mandou uma história engraçadíssima. Vi, respondeu Amanda. Parece que ela também teve uma dessas ontem. As três riram. Já haviam esquecido completamente a cliente elegante que foi embora indignada. Já haviam esquecido a mulher de roupas simples que humilharam. Para elas, eram apenas mais 2 episódios sem importância em suas vidas. Cristina estava conferindo o estoque no computador quando o telefone da loja tocou. Ela atendeu com sua voz profissional. Elite Moda, bom dia. Cristina falando. Do outro lado da linha, uma voz masculina formal. Bom dia, Cristina. Aqui é o Ricardo, gerente distrital. Tudo bem por aí?
Cristina ficou um pouco tensa. O gerente distrital não costumava ligar sem motivo. Tudo ótimo, Ricardo. Algum problema? Não, não. Só queria avisar que talvez a gente tenha uma visita hoje. Nada demais, só rotina. Mantenham tudo em ordem, tá? Claro, pode deixar. A loja está impecável como sempre. Ótimo. Qualquer coisa me liga. Cristina desligou e virou-se para as colegas. O Ricardo disse que pode ter visita hoje. Vamos caprichar no atendimento. Visita de quem? Perguntou Juliana. Não sei. Ele não disse. Mas vamos manter tudo perfeito. As três voltaram ao trabalho, um pouco mais atentas agora. Visitas da gerência sempre deixavam todo mundo um pouco nervoso. Às 10h15 da manhã, a porta da boutique se abriu e Clarice Rodrigues entrou. Ela estava diferente do dia anterior. Usava um conjunto de alfaiataria cinza chumbo impecavelmente cortado. Sapatos de salto médio, elegantes mas confortáveis. Uma bolsa de couro legítimo. Seu cabelo crespo estava solto, emoldurando seu rosto com orgulho. Ela usava maquiagem discreta, mas bem feita. Mas era a mesma mulher, o mesmo rosto. A mesma pessoa que elas haviam humilhado menos de 24 horas atrás. Cristina olhou para cima quando a porta se abriu. Seus olhos encontraram os de Clarice, e seu mundo parou. Ela conhecia aquele rosto. Ela tinha certeza que conhecia aquele rosto. Mas de onde? O cérebro de Cristina trabalhou freneticamente tentando encaixar as peças. Aquela mulher, ela já tinha visto aquela mulher antes. Ontem? Não, não era possível. A mulher de ontem estava mal vestida, cansada, simples. Mas os olhos, aqueles olhos, eram os mesmos. Juliana e Amanda também olharam para Clarice. Algo em suas expressões mudou. Uma estranheza, um desconforto inexplicável. Clarice caminhou lentamente pela loja, suas mãos tocando as peças com familiaridade. Ela pegou o mesmo vestido azul marinho que havia tocado ontem. Sentiu o tecido entre os dedos. Verificou a etiqueta. As três vendedoras se entreolharam, confusas. Nenhuma delas se aproximou para oferecer ajuda. Estavam paralisadas por uma sensação estranha que não conseguiam nomear. Clarice caminhou até a arara de casacos. Pegou o mesmo casaco caramelo que havia experimentado no dia anterior. Passou a mão pelo tecido suavemente, como quem relembra uma memória dolorosa. Foi então que Cristina teve um flashback. A mulher de ontem, as roupas simples, os tênis empoeirados, o cansaço no rosto. Era ela. O sangue de Cristina gelou nas veias. Meu Deus! Sussurrou ela, tão baixo que quase não saiu som. Juliana percebeu a reação de Cristina e franziu a testa. O que foi? Cristina não conseguiu responder. Seus olhos estavam fixos em Clarice e o pânico começava a se instalar em seu peito. Clarice finalmente se virou para elas. Seus olhos percorreram os rostos das três vendedoras, uma por uma. Ela não sorriu, não demonstrou raiva, apenas observou. O silêncio era ensurdecedor. Bom dia, disse Clarice finalmente, sua voz calma e controlada. Bom dia, gaguejou Cristina, sua confiança de sempre completamente evaporada. Vocês se lembram de mim? Perguntou Clarice, ainda com aquela calma assustadora. Cristina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu rosto estava perdendo a cor rapidamente. Juliana e Amanda finalmente entenderam. A realização caiu sobre elas como um balde de água fria. Elas trocaram olhares apavorados. Nós... Cristina tentou formar uma frase, mas as palavras não vinham. Clarice deu um passo em direção ao balcão. As três vendedoras recuaram instintivamente. Ontem, disse Clarice, cada palavra medida, eu entrei nesta loja e vocês me trataram com total desrespeito. Vocês riram de mim, me humilharam, tiraram foto de mim para zombar. Cristina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, não de tristeza, mas de puro terror. Eu não queria... Ela tentou, mas Clarice levantou a mão pedindo silêncio. Eu não vim aqui para ouvir desculpas ainda.
Vim aqui para fazer uma pergunta muito simples. As três esperaram, mal conseguindo respirar. Por quê? Perguntou Clarice, e pela primeira vez sua voz tremeu ligeiramente. Por que vocês acharam que tinha tudo bem tratar outro ser humano daquela forma? Cristina abriu a boca novamente, mas nenhuma justificativa parecia adequada. Nada que ela pudesse dizer apagaria o que tinha feito. Vocês sabem quem eu sou? Perguntou Clarice. As três balançaram a cabeça timidamente, mas no fundo Cristina já suspeitava. Já sabia que algo muito, muito ruim estava para acontecer. Meu nome é Clarice Rodrigues, disse ela, deixando o nome pairar no ar por um momento. Eu sou a fundadora e proprietária da Elite Moda, de todas as lojas Elite Moda, incluindo esta. Se antes havia alguma cor nos rostos de Cristina, Juliana e Amanda, agora não havia mais nada. Elas estavam brancas como papel. Vocês trabalham para mim, continuou Clarice. E ontem, vocês desrespeitaram tudo o que eu construí. Desrespeitaram os valores que eu tento ensinar. Desrespeitaram a dignidade que eu sempre defendi. Juliana começou a chorar. Amanda tampou a boca com as mãos em choque. Cristina apenas balançou a cabeça lentamente, como se não pudesse acreditar no próprio pesadelo. Eu construí esta empresa do zero, disse Clarice, sua voz mais firme agora. Comecei vendendo roupas em feira, passei fome, passei frio, passei por exatamente o que vocês me fizeram passar ontem, inúmeras vezes, em inúmeras lojas. Ela fez uma pausa, deixando aquilo penetrar. E quando eu finalmente consegui ter minha própria loja, eu jurei para mim mesma, nunca vou permitir que alguém seja tratado do jeito que eu fui tratada. Todo mundo que entrar nas minhas lojas vai ser tratado com respeito, com ou sem recursos, bem vestido ou mal vestido. Todos. Cristina afundou no chão atrás do balcão, apoiando-se nele para não cair completamente. Ela soluçava agora, consciente da magnitude do que havia feito. Eu sinto muito, ela conseguiu dizer entre soluços. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto tanto. Clarice olhou para ela, e pela primeira vez sua expressão suavizou ligeiramente, mas apenas ligeiramente. Eu sei que você sente. Mas você sente porque foi pega. Você sente porque descobriu quem eu sou. Se eu fosse realmente uma cliente sem recursos, sem poder, sem influência, você sentiria ou estaria rindo até agora? Cristina não tinha resposta para isso, porque a verdade era óbvia e doía. Vocês três vão subir comigo agora para a sala de reuniões, disse Clarice, e nós vamos ter uma conversa muito séria sobre o que aconteceu, por que aconteceu, e o que vai acontecer agora? Ela olhou para o relógio. O gerente distrital já deve estar chegando. O RH também. Esta não vai ser uma conversa fácil para nenhuma de vocês. Clarice se virou para sair, mas parou e olhou para trás uma última vez. Ah, e só para vocês saberem, ela disse, sua voz fria como gelo. Tudo o que aconteceu ontem foi gravado pelas câmeras de segurança. Cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo. Então não tentem mentir ou minimizar o que fizeram. Eu vi tudo, 2 vezes. E com isso, ela saiu da loja em direção à sala de reuniões no andar superior do prédio. Cristina, Juliana e Amanda ficaram ali, destroçadas, sabendo que suas vidas estavam prestes a mudar completamente. O momento de quebra havia chegado, e não havia volta. A sala de reuniões no 2º andar tinha uma mesa de vidro grande e cadeiras de couro. Clarice estava de pé perto da janela quando as 3 vendedoras entraram, escoltadas pelo gerente distrital, Ricardo, e Sandra, a diretora de RH. Cristina, Juliana e Amanda entraram por último, cabisbaixas. Cristina tinha os olhos vermelhos e inchados. Juliana tremia. Amanda mordia o lábio contendo o choro. Sentem-se, disse Clarice, sua voz neutra. As 3 se sentaram de um lado da mesa. Ricardo e Sandra do outro. Clarice permaneceu de pé. Vocês 3 sabem por que estão aqui, disse Clarice. Mas eu quero ouvir de vocês.
Cristina, comece. Cristina limpou a garganta, voz trêmula. Uma mulher entrou na loja ontem. Estava vestida de forma simples. E eu julguei ela pela aparência. Achei que ela não tinha dinheiro. Tratei ela mal. Fui grossa. E o que mais? Cristina fechou os olhos. Tirei uma foto dela, para rir depois. Juliana, sua vez. Juliana soluçou. Enviei a foto para um grupo com vendedoras de outras lojas. Rimos dela. Falamos sobre expulsar clientes assim. Clientes assim? Repetiu Clarice. Clientes como? Clientes humildes, sussurrou Juliana, envergonhada. Amanda, concordei com tudo. Ri junto. Disse que ela tinha as mãos sujas. Fui cruel. Clarice se sentou. Vocês sabem o que mais me machuca? Não é só o que fizeram comigo, é o que isso revela sobre quem vocês são. Quantas outras pessoas vocês humilharam assim? Nenhuma respondeu, mas a resposta estava clara em seus rostos. Sandra abriu uma pasta. O comportamento de vocês configura a violação grave do Código de Conduta. Normalmente, resultaria em demissão por justa causa. As três empalideceram. Porém, interrompeu Clarice, essa decisão não cabe só a mim. Eu poderia demitir vocês agora. Seria justo. Mas vocês iriam embora e continuariam sendo as mesmas pessoas com os mesmos preconceitos. Ela se levantou. O que eu quero é mudança real. Vocês vão passar por um processo de 3 meses. Treinamento sobre empatia, diversidade, respeito. Vão trabalhar com psicólogos, fazer trabalho voluntário em comunidades carentes. Sandra esclareceu. Vocês vão trabalhar em posições diferentes. Estoque, organização. Vão experimentar o que é ser invisível. No final, teremos nova avaliação. Se demonstrarem mudança genuína, podem voltar. Se não, serão desligadas com todos os direitos respeitados. As 3 estavam atônitas. Por quê? Perguntou Cristina. Por que está nos dando essa chance? Clarice suavizou a expressão. Porque alguém me deu uma chance uma vez. Eu cometi erros e alguém acreditou que eu poderia ser melhor. Ela olhou para cada uma. Não sei se vão aproveitar essa chance, mas preciso tentar. Porque se eu simplesmente jogar vocês fora, estarei fazendo exatamente o que vocês fizeram comigo ontem. Juliana chorou. Lágrimas de alívio e vergonha. Nós não merecemos isso. Não, concordou Clarice. Mas eu não faço as coisas porque as pessoas merecem. Faço porque é o certo. Vocês têm até amanhã para decidir, disse Sandra. Aceitam o programa ou pedem desligamento. Se escolherem ficar, completou Clarice, voz firme, eu vou cobrar tudo. Não será fácil. E se perceberem que estão só fingindo, a porta vai se fechar. Para sempre. As 3 assentiram. Podem ir. Me deem a resposta amanhã. Cristina se virou antes de sair. Eu realmente sinto muito. Clarice assentiu. Agora precisam provar isso. As 3 saíram. Ricardo e Sandra ficaram. Você tem certeza? Perguntou Ricardo. Clarice olhou pela janela. Não, mas preciso tentar. Se existe alguma possibilidade de transformar maldade em bondade, preciso tentar. Sandra sorriu. É por isso que essa empresa é diferente, por causa de você. Lá embaixo, Cristina, Juliana e Amanda caminhavam em silêncio, cada uma perdida em pensamentos. A tempestade tinha caído, mas havia sido oferecida uma tábua de salvação. Agora cabia a elas decidir se iriam agarrá-la. Na manhã seguinte, Clarice chegou cedo ao seu escritório. Havia dormido mal, acordando várias vezes durante a noite, pensando nas 3 vendedoras e na decisão que havia tomado. Parte dela se questionava se não estava sendo ingênua demais. Mas a outra parte, a que conhecia a dor da humilhação, a que entendia o poder da segunda chance, sabia que tinha feito a coisa certa. Às 9 em ponto, sua secretária avisou pelo interfone. Clarice, as 3 funcionárias da loja da Paulista estão aqui. Querem falar com você. Clarice respirou fundo. Mande entrar. Cristina, Juliana e Amanda entraram na sala com passos hesitantes. Seus rostos mostravam sinais de uma noite sem dormir. Olheiras, olhos inchados, uma palidez que delatava o peso emocional que carregavam.
Elas ficaram de pé em frente à mesa de Clarice, como crianças esperando o veredito de um diretor de escola. Sentem-se, disse Clarice apontando para as cadeiras. As três se sentaram. Ninguém falou por alguns segundos. O silêncio era denso, carregado de expectativa e medo. Foi Cristina quem finalmente quebrou o silêncio. Sua voz saiu baixa, rouca de tanto chorar. Nós pensamos a noite toda. As três juntas, na verdade. Fomos para a casa da Juliana depois da reunião ontem e ficamos conversando até de madrugada. Ela fez uma pausa, juntando coragem. E a gente quer aceitar. A gente quer o programa. A gente quer a chance de mudar de verdade. Juliana se manifestou, limpando uma lágrima que escapou. Eu passei a noite inteira pensando em todas as vezes que tratei pessoas mal. E não foram poucas, Clarice. Eu me tornei algo que eu odeio. Me tornei aquela pessoa que julga, que menospreza, que acha que é melhor que os outros. Amanda assentiu, sua voz trêmula. Eu liguei para minha mãe ontem à noite, contei tudo. E sabe o que ela me disse? Que ela já passou por isso. Que quando era mais jovem, entrou numa loja de roupas no centro e foi tratada exatamente do jeito que a gente tratou a senhora. E ela chorou, Clarice. Minha própria mãe chorou lembrando da dor que sentiu. As palavras de Amanda ecoaram na sala. Clarice sentiu um aperto no peito. Ela também tinha uma mãe que passou por isso. Ela própria havia passado por isso inúmeras vezes. E aí eu percebi, continuou Amanda, que eu fiz com a senhora o que fizeram com a minha mãe. Eu causei essa dor em outra pessoa. E não foi a primeira vez. Quantas outras mães, quantas outras filhas eu já machuquei assim? Cristina voltou a falar, agora com mais firmeza. A gente não está aceitando o programa porque tem medo de perder o emprego. A gente está aceitando porque a gente precisa. A gente precisa mudar. A gente precisa ser melhor. Clarice observou as três. Procurou por sinais de falsidade, de manipulação, de arrependimento superficial. Mas tudo o que viu foram três mulheres genuinamente quebradas, genuinamente arrependidas, genuinamente dispostas a mudar. Eu acredito em vocês, disse Clarice finalmente. E vou honrar minha palavra. Vocês terão essa chance. As três soltaram respirações aliviadas. Mas quero deixar algo muito claro, continuou Clarice, sua voz ficando mais séria. Esse programa não é férias, não é uma formalidade burocrática. Será intenso, desconfortável e vai exigir tudo de vocês. Ela se levantou e caminhou até a janela. Vocês vão trabalhar no estoque, na limpeza, na organização, vão acordar cedo para fazer trabalho voluntário antes do expediente. Vão passar por sessões de terapia individual e em grupo. Vão ouvir histórias de pessoas que sofreram discriminação e vão precisar encarar seus próprios preconceitos de frente. Clarice se virou para encará-las. Haverá momentos em que vocês vão querer desistir, momentos em que vão pensar que é fácil demais simplesmente pedir demissão e ir embora. Mas se vocês realmente querem mudar, se realmente querem ser melhores, vocês vão persistir. As três assentiram com determinação. Quando começamos? Perguntou Cristina. Amanhã. Vocês receberão o cronograma completo ainda hoje. E tem mais uma coisa. Clarice voltou para sua mesa e pegou uma pasta. A loja da Avenida Paulista vai passar por uma reestruturação completa. Vamos revisar todos os processos de treinamento. Vamos implementar novas políticas de atendimento. E vamos fazer isso em todas as nossas lojas. Ela abriu a pasta, mostrando documentos e gráficos. Mandei a Márcia revisar os vídeos de segurança de todas as unidades. E descobrimos que o problema não era isolado. Em pelo menos 4 outras lojas, identificamos comportamentos similares de desrespeito e preconceito. As três ficaram chocadas. Isso significa que falhei como líder, admitiu Clarice. Pensei que minhas palavras e valores fossem suficientes, mas claramente não foram. Então vamos mudar isso. Vamos criar um programa de treinamento obrigatório sobre empatia e respeito para todos os funcionários. Não só vocês três. Juliana arriscou uma pergunta.
E as outras vendedoras que foram identificadas? Elas também terão a mesma escolha que vocês tiveram: programa de transformação ou desligamento respeitoso. E as que escolherem ficar passarão pelo mesmo processo que vocês. Clarice fechou a pasta. Vocês três foram as primeiras, e dependendo de como essa jornada de vocês for, vão ajudar a moldar o programa para as outras. Vocês podem se tornar exemplo de que mudança real é possível. E a gente não vai decepcionar você, disse Cristina com convicção. Não me decepcionem, corrigiu Clarice. Não decepcionem vocês mesmas. Essa jornada é sobre vocês se tornarem as pessoas que vocês querem ser, não sobre agradar a mim. As três se levantaram, prontas para sair. Clarice, disse Amanda, hesitante, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você estava vestida daquela forma quando entrou na loja? Não foi um teste? Clarice deu um sorriso triste. Não, Amanda, não foi teste. Eu estava cansada depois de um dia inteiro de reuniões. Estava com roupas confortáveis. Nem pensei duas vezes antes de entrar na loja porque na minha cabeça aquilo não deveria importar. Ninguém deveria ser julgado pela aparência. Ela fez uma pausa. Mas vocês julgaram. E isso me mostrou o quanto ainda temos que caminhar. Não só vocês três, mas a sociedade inteira. As três baixaram os olhos, a vergonha ainda fresca. Vão para casa, disse Clarice. Descansem hoje. Amanhã começa a transformação de verdade. Depois que elas saíram, Clarice ficou sozinha em seu escritório novamente. Pegou o telefone e ligou para Márcia. Márcia, pode vir aqui, por favor? Minutos depois, Márcia entrou. Elas aceitaram? Aceitaram. E parece genuíno. Márcia sorriu. Você fez a coisa certa, Clarice. Espero que sim. Mas independente do resultado com elas, quero que você implemente as mudanças que conversamos. Novo programa de treinamento para todas as lojas. Quero que cada funcionário passe por ele, do gerente ao auxiliar de limpeza. Já estou organizando tudo e também criei um canal anônimo de denúncias para clientes e funcionários reportarem casos de discriminação. Perfeito. E Márcia, obrigada por estar ao meu lado nisso tudo. Sempre, Clarice, sempre. Naquela noite, enquanto a cidade acendia suas luzes, Clarice olhou para a foto antiga dela na feira. A menina humilde que tinha um sonho. Aquela menina cresceu, construiu um império, e agora estava usando esse império para fazer diferença real. A justiça não era apenas punir os errados, era dar a eles a chance de fazer o certo. E pela primeira vez em dias, Clarice dormiu em paz. 3 meses depois, a boutique da Avenida Paulista estava diferente. Não fisicamente, mas havia algo no ar. Uma energia diferente, mais leve, mais acolhedora. Clarice entrou na loja numa tarde de quinta-feira. Usava roupas simples novamente, jeans e camiseta branca. Uma cliente comum. Ninguém a reconheceu de imediato. Uma vendedora se aproximou com um sorriso genuíno. Boa tarde! Seja muito bem-vinda! Posso ajudá-la em alguma coisa? Clarice sorriu de volta. Só estou dando uma olhada, obrigada. Fique à vontade. Se precisar de qualquer coisa, estarei por aqui. A vendedora se afastou, mas permaneceu atenta sem ser invasiva. Clarice observou a dinâmica da loja. Viu como tratavam cada cliente que entrava, com ou sem recursos, bem vestidos ou simples. Todos recebiam o mesmo sorriso, a mesma atenção, o mesmo respeito. No fundo da loja, perto da seção de acessórios, Clarice viu Cristina. Ela estava ajudando uma senhora idosa de roupas humildes a escolher uma bolsa. Essa aqui é linda na senhora, dizia Cristina com paciência. E olha, temos uma promoção especial hoje. Quer experimentar? A senhora sorriu, envergonhada. Ah, minha filha, não sei se posso... Não custa nada experimentar, insistiu Cristina gentilmente. Toda mulher merece se sentir bonita, independente de qualquer coisa. Clarice observou enquanto Cristina ajudava a senhora com verdadeiro carinho. Não havia pressa, não havia julgamento. Havia apenas respeito e empatia.
15 minutos depois, a senhora saiu da loja com uma pequena sacola, um sorriso radiante no rosto. Cristina a acompanhou até a porta, desejando-lhe um ótimo dia. Foi só quando se virou que Cristina viu Clarice ali, observando. Seus olhos se arregalaram por um segundo, depois ela caminhou até a dona da loja. "Clarice", disse ela, a voz carregada de emoção. "Você viu?" "Vi tudo." Cristina tinha lágrimas nos olhos. "Esses 3 meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também foram os mais importantes. Eu mudei, de verdade." Juliana e Amanda apareceram também, tendo reconhecido Clarice. As 3 ficaram ali, esperando o veredicto final. Clarice olhou para cada uma delas. Viu mulheres diferentes das que havia confrontado 3 meses atrás. Viu humildade onde antes havia arrogância. Viu empatia onde antes havia crueldade. "Me contem sobre esses 3 meses", pediu Clarice. Cristina começou. "No primeiro mês trabalhei no estoque, carregando caixas, organizando produtos, e sabe o que eu percebi? Que os funcionários do estoque são invisíveis. Ninguém agradece, ninguém reconhece, e eu era uma das pessoas que os ignorava." Juliana continuou. "Eu fiz trabalho voluntário numa comunidade carente, conheci mulheres que mal têm o que comer, mas que sonham em entrar numa loja bonita um dia. E percebi que eu era a pessoa que destruiria esse sonho delas." Amanda limpou uma lágrima. "Eu passei por terapia e descobri que muito do meu preconceito vinha de insegurança. Eu julgava os outros para me sentir superior, mas no fundo, eu era a pessoa menor ali." As 3 se entreolharam. Depois voltaram o olhar para Clarice. "A gente sabe que não dá para apagar o que fizemos", disse Cristina. "Mas a gente está tentando todo dia ser melhor, tratar cada pessoa como gostaríamos de ser tratadas." Clarice sentiu um calor no peito, orgulho genuíno. "Vocês passaram, as 3. Podem voltar oficialmente para as vendas." As 3 explodiram em abraços e lágrimas de alívio e gratidão. "Mas", continuou Clarice, sua voz ficando mais séria, "essa não é uma conquista final, é um compromisso contínuo. Vocês vão escorregar às vezes, vão ter momentos de fraqueza, mas o importante é sempre corrigir o curso, sempre escolher a empatia." "Vamos!" prometeram as 3 em uníssono. Clarice sorriu. "Eu acredito em vocês. E mais importante, vocês agora acreditam em vocês mesmas." Ela olhou ao redor da loja. "Essa experiência mudou não só vocês 3, mas toda a empresa. Implementamos o programa em todas as lojas. Treinamos mais de 300 funcionários. E sabe o que aconteceu?" As 3 esperaram curiosas. "Nossas vendas aumentaram 40%, porque quando você trata as pessoas com respeito, quando você acolhe em vez de afastar, todo mundo ganha." Clarice caminhou até a vitrine, olhando para a rua movimentada. "Minha mãe costumava me dizer, filha, você pode medir o caráter de uma pessoa pela forma como ela trata quem não pode fazer nada por ela." Eu nunca esqueci isso. Ela se virou. "E vocês 3 agora entendem isso também. Vocês passaram pela transformação mais importante que existe. A transformação do coração. Uma cliente entrou na loja naquele momento. Uma mulher negra, usando uniforme de trabalho, cansada depois de um longo dia. Exatamente como Clarice estava 3 meses atrás." Cristina olhou para Clarice, depois para a cliente, e sem hesitar, caminhou até ela com um sorriso genuíno e acolhedor. "Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Cristina. Como posso ajudá-la hoje?" A mulher pareceu surpresa com a recepção calorosa. Seu rosto se iluminou. "Eu só queria dar uma olhada." "Fique à vontade", disse Cristina. "E se quiser experimentar qualquer coisa, estarei aqui para ajudar. Temos peças lindas que vão ficar maravilhosas em você." Clarice observou a cena com um nó na garganta. Era isso. Esse era o momento que ela havia trabalhado tanto para criar. Ela saiu da loja discretamente, sem ser notada. Lá fora, parou por um momento na calçada, respirando o ar da tarde. Seu celular tocou. Era Márcia.
Clarice, acabei de receber o relatório de satisfação dos clientes deste trimestre. 98% de avaliações positivas. O melhor resultado da história da empresa. Clarice sorriu. Manda para mim depois. E Márcia, obrigada. Por tudo. Enquanto caminhava pela avenida, Clarice pensou em tudo que havia acontecido. A dor da humilhação, a raiva inicial, a decisão de dar uma segunda chance. E agora, a redenção. Ela não havia mudado apenas 3 vendedoras. Havia mudado uma cultura inteira. Havia provado que é possível escolher compaixão em vez de vingança. Que é possível transformar dor em crescimento. Naquela noite, em seu apartamento, Clarice olhou mais uma vez para a foto antiga. A menina da feira que vendia roupas usadas. A gente conseguiu, ela sussurrou para a foto. A gente fez mais do que ganhar dinheiro. A gente fez diferença. E pela primeira vez em muito tempo, Clarice não se sentiu apenas bem-sucedida. Ela se sentiu realizada. Porque no final, sucesso não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você transforma. E Clarice Rodrigues havia transformado não apenas um negócio. Ela havia transformado vidas. Às vezes, a vida vai colocar você exatamente no lugar onde já foi humilhado, só para ver se você aprendeu a responder com grandeza. Se essa história te fez pensar, deixa o like agora e comenta aí. Respeito acima de tudo. Cada comentário é um lembrete. Aparência muda, caráter não.